Bem, hoje a nossa aula vai ser de introdução a estar supervisionado em psicologia, tá? Bem, se você está assistindo essa aula é porque você já chegou no quarto ano de psicologia, você já está já, né, tá quase lá e está chegando já na disciplina do estágio. Agora, meus amigos, agora você vai entrar num mundo que é bastante delicado, porque você vai ter que colocar em prática todo o conhecimento que você absorveu durante o curso, né? Agora que você vai realmente dar os passos mais fortes em direção à profissão. Antes de começar o atendimento psicológico do seu paciente, você tem que entender que essa disciplina ela serve para te situar enquanto terapeuta, tá? Ela não quer dizer que você vai aprender necessariamente como intervir já nela. Claro que você vai aprender isso, mas ela não é só para isso, tá? É muito mais importante, o objetivo dessa disciplina agora é muito mais importante ensinar a escutar. Bem, hoje eu já estou supondo que você tem aí conhecimento, discernimento sobre o desenvolvimento biopsicossocial do sujeito, assim como temas, né, conceitos como estereótipo, discriminação, preconceito, sexismo, segregacionismo, violência, opressão, humilhação, reprimenda, enfim, todos esses conceitos aí, né, inclusive também como a força do capital influencia na vida das pessoas. Porque, pensa comigo, qual o motivo que leva uma pessoa a procurar um terapeuta? Pensa de maneira mais ampla. Qual motivo leva uma pessoa a procurar um terapeuta numa clínica escola, tá? Sim. A resposta ela é meio óbvia, né? É lógico que a pessoa chega fragilizada na clínica. Então você tem que ter aí bom senso para conhecer todas essas particularidades da vida e entender, né, observar que a pessoa que está te procurando, ela está em um desses conceitos. Ela vive isso diariamente. Primeira dica, né, você vai chegar. Você tem que sempre, mas sempre levar contigo um caderninho, tá? Um caderno, dois lápis, duas canetas e borracha. Independente se você vai atender criança ou adulto, não importa, você tem que sempre levar. Porque eventualmente pode ser que você só precise anotar alguma coisa, você queira que a pessoa escreva ou que ela desenhe alguma coisa. Sempre você tem que ir com roupas mais sérias, né, evitando aí que possa comprometer o atendimento, que seus trajes possam comprometer o seu atendimento. Não vai ser legal o homem olhando pro seu decote ou um homossexual te chamar de gostosão ou a mulher ficar olhando para você com paixão, né? Você não pode ser ingênuo nesse momento. Você vai encontrar pessoas que elas estão fragilizadas, que estão te colocando numa posição de superioridade, tá? Inclusive você tem que evitar isso. Além, lógico, de você tem que se concentrar no seu trabalho. A gente acha que atender criança é mais difícil, mas não é mais difícil do que atender adulto. É diferente. Porque criança você tem que ler muito o que está nas entrelinhas, você tem que saber avaliar o que ela quer dizer quando ela não diz, ela não te conta as coisas, você tem que observar. Tá? Então, né, cuidado. Com o adulto, por outro lado, ficar esperto que o cara vai mentir, o cara vai estar totalmente contaminado por pressões sociais, né? Lógico, da rotina dele, enfim. Eu, eu gosto de anotar tudo que o paciente fala, porque isso me ajuda depois, na hora de fazer uma avaliação das contingências, né? Uma avaliação. Mas eu sempre pergunto pro meu paciente, ó, eu posso anotar? Se ele falar que eu posso, falar, ó, tudo que está aqui nesse caderno é a sua vida. Então você pode levar se você quiser, tá? Eu te entrego as folhas, não tem problema. Mas se o cara não quiser, é lógico que você não vai anotar, né? Uma das coisas que você tem que fazer logo é... Você deve estar se perguntando, ah, eu preciso ter uma teoria definida? Não, você não precisa ter uma teoria definida. É desejável que você tenha, mas não é obrigado. Porque é desejável porque você já vai estar à frente, né, entendendo aí o modelo psicológico do sujeito, mas se você não souber, não tem problema, se você não tiver definido, não tem problema. Porque é exatamente agora que você vai correlacionar tudo que você pegou de prática tudo que você pegou em teoria com a prática. Agora que você vai ter que escolher e decidir, tá? Você tem que escolher nesse momento a teoria que vai ser mais que te explica melhor o funcionamento psicológico, o que mais faz sentido para sua cabeça, tá? Não tenha medo, porque você não está desassistido, você tem seus amigos na aula,
né, na supervisão, e você tem a supervisora para te direcionar. O que importa e o que tem que acontecer é que você tem que ser extremamente transparente, dizer as coisas certas que você fez e dizer inclusive as que você acha que não foram certas, porque é a professora que vai pontuar isso aí, é o supervisor, tá? Outra coisa, tem que estar sempre fortalecido psicologicamente, porque você vai escutar coisas que muitas vezes para você vai ser surreal, né? Você vai ouvir muita coisa difícil, você vai, né, conhecer, ter relatos que vão te deixar estarrecidos, mas você vai ter que suportar sem julgar de maneira o mais imparcial possível, tá? E aí, obviamente, você vai ter que entender se o paciente quer ser ajudado ou não. Se ele não quiser, que mal tem, né? É legal você sempre chegar com um sorriso, mas você não pode perguntar se está tudo bem, porque essa tem uma resposta social já pré-definida. Se você chegar na pessoa e falar tá tudo bem, ela meio que automático vai dizer tá, entendeu? Mostra o ambiente que você vai usar. Por exemplo, na sala que eu atendia na faculdade tinha um quadro preto, né? Tinha uma caixa lúdica lá com alguns brinquedos, então eu sempre falava, ó, aqui tem um quadro preto, se você sentir à vontade, anota. Se quiser aumentar a velocidade do ventilador, pode aumentar. Se você quiser fazer isso ou aquilo, pode fazer. É bom você dizer já o que o cara pode e o cara não pode, tá? Esclarece pro cara como é que funciona o serviço de psicologia da faculdade. Até porque se você tiver que ter 2 atendimentos por semana e o cara não puder, só puder um, você não vai poder atender. Pergunta se o cara se incomoda de ser atendido por você, se você for homem, se você for mulher, a pessoa, né? Porque às vezes a mulher não quer ser atendida por um homem. Não tenha medo de dispensar o paciente, do mesmo jeito que veio ele, vem outro, tá? E lógico, ele vai encontrar outra pessoa que seja mais adequada para atender nas condições que ele, né? Fala pro cara, ó, a gente vai ter X minutos, tá? Vão ser 2 vezes por semana, você não pode faltar, se você for faltar me avisa com antecedência, enfim, tudo isso aí, tá? Aí você explica pro cara, ó, tem sigilo, a gente não vai sair falando pra ninguém, a gente vai usar isso na supervisão, só, entendeu? Pergunta porque o cara procurou o serviço, tá? E aí, meu, senta porque o cara vai falar bastante, tá? Ele vai explanar. E assim, se você chegou nesse momento de discussão, quando você chegar aqui é porque o cara, aí você vai, né, o cara vai deslanchar. Você tem que entender, pergunta pro cara qual é a disposição da família, como é que ele se relaciona com a família, qual é o trabalho dele, como é que ele se relaciona com as pessoas no trabalho, o que ele faz especificamente. Pergunta se o cara tira férias, faz quanto tempo, porque o cara tá com 10 anos sem tirar férias, né? Enfim, você tem que ser um cara que coleta informações mesmo do seu paciente, conhecer ele ao máximo. Bem, provavelmente quando você chega, o seu primeiro atendimento já está quase finalizando, né? O que você vai fazer? Você vai pegar tudo que você vai levar para a aula, né? Vai discutir, né? Vai fazer seu relatório. Seu relatório tem que ser bem feito, porque no final você vai precisar dele, tá? E você vai ter que deixar ele armazenado também. A partir do terceiro ou do quarto encontro, já começa a levantar hipóteses, tá? Junto com o seu supervisor, obviamente. E aí já começa a tratar uma estratégia de ajustamento, se o paciente quiser, né? Se ele tiver, se a demanda dele necessitar de ajuda. E lembre-se que você precisa definir técnicas, né? Sem se esquecer que você não está sozinho. Sempre peça ajuda para o seu supervisor, tá bom?